durante muitas décadas foi falado para o povo que a oração é a chave do avivamento. O que é uma chave? A chave é um instrumento que abre uma porta. Mas a oração é a chave do avivamento. Vamos biblicamente explicar para os irmãos que não é bem assim. Por exemplo, lá em Atos, no capítulo 2, quando o Senhor Jesus ele derramou o seu poder sobre a igreja, não é? Não devemos nos esquecer que antes disso, o Senhor Jesus fez o quê, Magda? Ele ficou durante 3 anos e meio, lapidando os apóstolos. Por quê? Cada um tinha a sua atividade na sua vida secular. Cada um tinha os seus afazeres, seus hábitos, seus vícios, suas manias. Imagina se Jesus, ao chamá-los, sem antes lhes dar a sua palavra, sem antes mostrar qual era a missão, derramasse sobre eles poder. O que eles iam fazer com aquele poder? Com aquela energia que eles viessem a receber? Para vantagem pessoal. No Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 3. Jesus disse assim, ó, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está limpo. Limpo do quê? O Senhor ele trabalhou durante 3 anos e meio, para limpar, para trabalhar, para lapidar aqueles homens, para que eles tivessem a condição de entender qual era a missão, o que o Senhor esperava deles. E aí então o Senhor lá em Atos capítulo 1, versículo 8, ele diz assim, ó, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que é de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, ser testemunha é o quê? É ser mártir. E o que o mártir ele faz, irmão? Antes de morrer por uma causa, ele morre para si. Um soldado, quando é convocado para uma guerra, ele abre mão do quê? Da sua juventude, geralmente a maioria são jovens, ele abre mão da sua família, ele abre mão dos seus sonhos, se ele é casado, abre mão de sua esposa, ele abre mão de tudo, da sua própria vida, dos seus objetivos, para servir a causa. E ele sabe que ele pode morrer, tem grandes chances dele morrer nessa guerra. E se ele não for preparado, não der a ele as armas eficazes para ele cumprir a missão, maior chance ele tem de tudo dar errado e ele não voltar para casa. E agora o que a gente vê no meio cristão é que a criatura está lá no mundo, seja lá o que for, que fez no mundo, vem para o meio cristão, já é pastor. Já é consagrado. Já é consagrado, já é profeta, já é levita, hoje tem o levita, né? Já é levita, é cantor, é famoso. E aí daqui a pouco está dando mau testemunho. Então o que traduz tudo isso? A falta de interesse pela verdade. Por quê? Porque muita gente está lucrando com a mentira. Muita gente está lucrando com a mentira. Muitas pessoas estão tendo retorno material e financeiro com essa mentira. Oração é a chave do avivamento. Põe o povo para orar, vai para monte, dobra o joelho, mas não conhece. O Senhor Jesus ele disse para os apóstolos, olha, vocês vão ter que renunciar tudo quanto tem para ser meu discípulo. Discípulo, né? Apóstolo não. É essa a definição bíblica, esse falso avivamento que foi ensinado durante tanto tempo para o povo. A gente se sente no compromisso de dizer para vocês, antes de Atos 2, nós temos João 15, que o Senhor Jesus disse, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. A palavra do Senhor, meus irmãos, ele tem o poder de nos lapidar. Se eu não conheço os objetivos de Deus, Magda, como eu vou agradá-lo? Não vai conseguir. Vou conseguir? Não. Se eu não tenho um entendimento da missão que Deus tem colocado diante de mim... Vai viver tropeçando, né? Tropeçando em coisas que não é para ele se envolver.
né, na verdade. E uma prova disso é quando Jesus, ele lá no próprio capítulo 15 de João, ele fala assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Quer dizer, a gente pode até partir de um exemplo bem atual e está muito em moda hoje, já de um tempo para cá, que é a teologia da prosperidade. Jesus ensinou que não deveríamos ajuntar tesouros na terra, né? Onde a traça e a ferrugem consomem, onde os ladrões minam e roubam. Então, e a teologia da prosperidade vai na contramão do que Jesus ensinou. E aí, como é que pode um pregador, um líder de igreja, convocar aquela multidão de pessoas que se dizem crentes em Jesus para buscar, fazer uma campanha para buscar prosperidade financeira, adquirir casa, carro, né, adquirir prosperidade, vencer, ter dinheiro, ser rico? Como pode? Se está totalmente ao contrário do que Jesus falou. Então, quando ele disse: se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, as palavras de Jesus estão no coração desse povo, no coração desse pregador. Diz que se estiver, pedireis tudo o que quiser e vos será feito, né? Então, os valores espirituais, o que o povo deveria estar procurando, que é ser cheio do Espírito Santo para ser testemunha, né? Para poder anunciar o Evangelho de Cristo, a salvação em Cristo. É ao contrário, se busca tudo para o seu interesse próprio. Infelizmente, é o que nós vemos hoje, havendo uma inversão de valores. Exatamente. Então, nessa inversão de valores, a gente pode ver aqui pelas Escrituras que esse avivamento que é falado nos nossos dias e que muitas pessoas estão dizendo que estão vivendo é uma mentira. Porque o Senhor Jesus, ele fala: recebereis a virtude, energia do Espírito. Uma das definições dessa palavra energia quer dizer excelência moral. E o que esses avivalistas de hoje mais estão envolvidos em escândalos sexuais, Sim. imoralidade. Excelência moral, escândalo envolvendo dinheiro, envolvendo adultério, prostituição. O que vocês mais veem por aí? Pessoas que se auto-intitulam até pastores, e eu não estou falando, Magda, não estamos aqui falando só dessa igreja organizada, CNPJ não. Nós estamos falando de muitas pessoas que estão aí, que não fazem parte de nenhuma igreja local, por conveniência também, e estão se auto-intitulando profetas, evangelistas, pastores, e pessoas que não passam pelo crivo da palavra de Deus. Estão vivendo fornicação, estão vivendo uma vida dupla. As pessoas que não sabem nada das Escrituras, não têm um mínimo de intimidade com as Escrituras, e eu não estou aqui falando de profundo conhecimento não, irmão. Nós estamos falando do mínimo interesse pela palavra de Deus. Passam noites e noites no monte, mas não passam uma hora meditando na palavra de Deus. A pessoa às vezes vai para uma igreja, passa o dia inteiro em festa. Festa. E como pode? Por quê, irmãos? Porque para receber a virtude do alto, o Senhor os limpou pela palavra. E como é que isso vai acontecer na sua vida se você não conhecer a palavra de Deus? Qual é o soldado, irmãos? Nós estamos numa batalha. E essa batalha é espiritual. Por que tantos ficaram se envolvendo aí, se embaraçando, defendendo o homem? Pastores, profetas, uma multidão de cristãos comprando, né, a causa de um homem, se envolveram, se embaraçaram. Por causa de quê, irmãos? Porque não foram limpos pela palavra. E há pessoas que estão dizendo
que estamos vivendo um avivamento. A oração é a chave do avivamento, então vai para o monte orar. Vai lá clamar a Deus e ver se recebe o real avivamento sem antes você não passar pelo crivo da palavra de Deus. O Senhor Jesus, durante 3 anos e meio, ele deu a palavra para os discípulos, ele os fez entender a missão. Para que poder? Para que a energia do alto? Para ganhar almas, para atrair almas para Cristo, para operar sinais, prodígios e maravilhas em nome do Senhor, para que as manifestações do Espírito fossem realizadas para a edificação da igreja. Não é para propagar e exaltar homem nenhum. É para a edificação do corpo de Cristo. E aí falam de avivamento. Qual avivamento? Da carne. O avivamento das emoções. Da animação. Né? Ressuscitar os seus sonhos. Ressuscita os seus sonhos. Fala isso para um soldado que vai para a guerra. Países aí que estão em guerra e o governo chama ele para a batalha e ele diz, tem como um presidente que está convocando aquela pessoa para a batalha dizer, olha, ressuscita os seus sonhos. Ele falou, não, eu mato meus sonhos agora. Eu estou enterrando os meus sonhos porque eu estou indo para uma guerra e não tenho muitas chances de voltar. Ele morre para si. É isso que é ser-me-eis testemunhas. A renúncia, primeiro de si mesmo, para servir a causa de Cristo. Ninguém está disposto a morrer por uma causa sem antes morrer para si mesmo. Para que você esteja disposto a morrer pela causa de Cristo, você tem que morrer para si mesmo. E o que mais as igrejas têm alimentado é o quê? É o ego. É o ego. Esses moambeiros da fé, fazendo campanhas, fazendo, olha, traz isso, traz uma muda de roupa, sacrifica tudo no altar, Deus vai honrar a sua palavra. E ainda dizem que Deus tem que honrar a palavra dele. Não conhece Deus, não conhece a palavra do Senhor, não tem o mínimo de relacionamento com Cristo e ainda querem dizer que Deus tem que honrar a palavra dele. Mercadejando a palavra do Senhor, muambeiros da fé, vendendo para um povo que também não está nem aí para a palavra de Deus. Porque se tivesse, o Senhor Jesus disse claramente, as minhas ovelhas, elas não seguem o estranho, elas fogem do estranho. Mas o que eles mais querem é que apareça um Jesus que realize os seus sonhos. Aí, no versículo aqui, olha, no versículo 14 de Atos 1,14, diz assim, olha, Atos 1,14, todos esses perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com seus discípulos. O que eles ficaram? Perseveravam unanimemente. No grego, não aceitavam a ideia de não receber. Porque estavam convictos da missão. Eles sabiam que a missão tinha que ser cumprida e que eles precisavam daquele revestimento. Já haviam renunciado tudo para seguir Jesus. Já haviam recebido a instrução do que era a missão. Para quem eles iriam trabalhar? Para que reino eles iriam sacrificar suas vidas? Eles sabiam, estavam bem definidos nisso. Agora só precisavam receber a energia do alto, o poder do alto. E aí o Senhor falou, agora vocês vão ser minhas testemunhas. Não tem nada a ver com isso que vocês estão vendo por aí, irmão. As pessoas pulando, rodopiando, as pessoas fazendo tantas coisas. Só quem não lê Bíblia acredita numa coisa dessa. Só quem não tem relacionamento com as Escrituras acredita que isso que está aí é avivamento. E o que aparece de personagem, eu sou apóstolo, eu sou profeta, quer que eu seja profeta de Deus para a tua vida? Oh. João Batista disse o quê? Convém que ele cresça e eu diminua. E o que mais querem hoje é aparecer. Eu sou profeta de Deus. Eu sou homem de Deus. Eu sou pastor. Eu sou apóstolo. Eu sou isso, eu sou aquilo outro. E o povo acreditando que esse tipo de personagem realmente são pessoas enviadas de Deus. É verdade. E
sem conhecimento, né, da palavra, o povo vai realmente seguindo, né, essas ondas aí de avivamento enganoso. Enganoso. Né? Então, irmãos, é essa a explicação que nós gostaríamos de deixar para os irmãos. Fiquem atentos, façam como a igreja de Bereia. Se não estiver nas Escrituras, não aceite, não recebam essas coisas, porque só vão trazer prejuízos para a sua vida espiritual. Faça das Escrituras o seu único manual, sua única regra de fé. E lembre-se, a palavra de Deus, irmãos, ela nos limpa, nos purifica, para nos lava. Que o Senhor Jesus ele te abençoe, que o Senhor Jesus ele derrame sobre a sua vida esse entendimento, né? Para que você não seja levado por esse falso avivamento que está por aí. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos.